E o livro do Êxodo é muito interessante, sobretudo por causa da grande concentração de milagres. O livro que aparece, tem mais milagres na Bíblia, é o livro do Êxodo. Então, o estudo do livro do Êxodo é um estudo que desafia a cada um de nós a confiar mais no poder de Deus de operar coisas que nos surpreendem, milagres, coisas impossíveis. Amém? Não deixe de vir, não, e incentive aqueles que você encontrar a participar. Muito bom, querido. Vocês estão com a folha aí. Eu vou tentar seguir esses tópicos aí sem me demorar muito neles, porque são, se não me engano, aqui 9 destaques que nós queremos fazer nesse livro de 50 capítulos. Em primeiro lugar, o Gênesis é um dos livros mais importantes, se não o mais importante da Bíblia. E eu não sei se vocês já tinham estudado o Gênesis como nós estudamos aqui. Mas você veja, né? Pastor, é o livro mais importante, mas eu nunca tinha estudado. Pode ter acontecido isso, eu estudei uma vez só. Eu já estudei algumas vezes esse livro, e todas as vezes eu aprendo coisas novas. E termino o livro com a sensação de que eu não sei nada. E quanto mais eu estudo esse livro, mais eu chego à conclusão que, de fato, esse livro é um dos livros mais importantes da Bíblia para nós como crentes, que queremos conhecer a Bíblia. Esse livro traz para nós o fundamento de toda a nossa base doutrinária e espiritual. A base, o fundamento, as doutrinas básicas da nossa fé encontram a sua origem aqui. Por exemplo, me diga uma doutrina básica da nossa fé. Fala uma doutrina básica da nossa fé para me te dar um exemplo aqui. Salvação, essa é a base da... Encontramos a origem dessa doutrina aqui? Encontramos. Nós vamos ver aqui na frente que a primeira menção que se faz à pessoa do Salvador, Jesus, é em Gênesis. Agora, muitas vezes a gente lê a Bíblia e não sabia disso. Acha que Jesus só aparece no Novo Testamento. Já em Gênesis, Jesus aparece. Então, Gênesis se torna importante porque nele você encontra o início, a raiz, a semente das doutrinas, das verdades principais que compõem a nossa fé. O título Gênesis significa origem. E aqui nós encontramos a origem do universo, do sistema solar, a origem da vida, a origem do homem, a origem do pecado, a origem do casamento, a origem dos idiomas, a origem da indústria, a origem do governo, a origem da religião e da nação de Israel. Os irmãos perceberam aí quanta origem? Aqui você encontra a origem de tudo isso, quase encontra a origem de tudo que você quer. Livro de Gênesis. 10 vezes no livro de Gênesis aparecem as genealogias. Genealogia é a história de uma geração. Então, o livro de Gênesis, ele tem o propósito de nos mostrar a origem das primeiras gerações. Interessantíssimo isso também. O autor, Moisés. Falamos isso muitas vezes. Moisés é o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, que são chamados Pentateuco. Penta é 5, teuco, lei. 5 primeiros livros da lei.
Qual a primeira grande lição do livro de Gênesis? Você encontra logo no primeiro versículo. A primeira grande lição, você encontra logo no primeiro versículo. No princípio, criou Deus o céu e a terra. E o segundo versículo também nós encontramos aí a informação mais importante. Disse Deus, versículo 2. Desculpa. Versículo 3. Muito bem. Duas informações aqui fundamentais. Primeiro, quem deu origem a tudo que existe? Deus. E a segunda coisa, qual foi um instrumento que Deus usou para criar todas as coisas? A sua palavra. Irmãos, só isso aqui, vocês vão pensar, pastor exagerou. Não, não é exagero não. Nós podíamos ficar o ano inteiro estudando isso aqui e capaz da gente não esgotar. Você já viu quanto livro escrito sobre a criação do universo? Quanta discussão ao longo da história do homem? Quem criou? Qual é a nossa origem? Entra geração, sai geração, esse debate permanece. Qual a origem do homem? E a palavra de Deus é categórica. Deus criou todas as coisas. A criação do universo não foi uma coisa espontânea ou casual, como muitos alegam. A criação do universo foi algo deliberado. Deus resolveu criar e criou. Então ele é o causador e a causa. É importante essa doutrina para a nossa vida? Vá para a universidade, não precisa ir para a universidade não. Mas a universidade é um campo fértil demais para isso, para as ideias. Só pisar na escola que você vai ver. O ensino diferente, muitas vezes. Na maioria das vezes, infelizmente. Não dão a opção para as crianças e para os nossos filhos de conhecer aquilo que eles chamam de teoria criacionista. Ela é mencionada rapidamente como uma coisa ultrapassada, como uma coisa da religião. E uma ênfase enorme nas outras teorias, que também, para ser honesto, deveria se dizer, são todas teorias. Né? Então, a primeira grande verdade é que Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas, e a ênfase aqui no poder criativo da sua palavra. Muitas coisas vêm à nossa mente quando nós lemos esse texto. Mas duas coisas aqui sobressaem. O contraste entre as teorias que se divulgam e a verdade proclamada pela palavra de Deus. E segundo, o poder da palavra. A obra da criação foi feita pela palavra de Deus. Observe como essa expressão se repete. Haja luz, e houve luz. Haja firmamento, e houve firmamento. E chamou Deus, e disse também Deus. Então você percebe que o que gerou todas as coisas que existem foi a palavra poderosa de Deus. O que isso tem a ver
com o resto da Bíblia. De que maneira isso tem a ver comigo? Primeiramente, é óbvio, eu fui criado por Deus, mas isso tem a ver também com a minha salvação. Porque o homem é criado novamente em Cristo, pelo poder da palavra. E você vê, principalmente o Novo Testamento, enfatizando isso, a importância da pregação da palavra. O apóstolo Paulo diz: como crerão? Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Jesus disse: santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Né? E conhecereis e a verdade vos libertará. Então perceba a ênfase da palavra na nossa vida. Agora mesmo, o que nós estamos fazendo? Estudando a palavra. Nós acreditamos na salvação das pessoas operada por Deus a partir do momento que a palavra de Deus é pregada. Não é a palavra do pastor ou do pregador que salva e que transforma. É a palavra de Deus pregada com fidelidade. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele tem uma arma que ele usa para transformar as pessoas, que a Bíblia chama de espada. Qual é a espada do Espírito? A palavra. Não sei se vocês já pensaram dessa forma. Alguém está pregando, ou alguém está lendo a palavra, o Espírito toma essa palavra pregada e lida e faz a obra de transformação e de santificação. Amém? Olha que benção. Agora mesmo, nós estamos reunidos aqui, estamos lendo a palavra, estamos ouvindo a pregação da palavra, e o Espírito de Deus toma essa palavra e aplica ela no nosso coração. E a Bíblia diz que ela é penetrante, como uma espada de dois gumes, que corta de um lado e de outro. E ela penetra tão profundamente, ela tem tanto poder que ela é capaz de separar juntas e medulas, pensamentos e propósitos. Eu não consigo nem imaginar separar pensamentos de propósitos, juntas de medulas. Mas é dessa maneira que a própria palavra se define. Os irmãos já pararam para pensar que coisa maravilhosa? Viva e eficaz. É algo extraordinário demais para a gente pensar, né? E ao mesmo tempo confortador. Qual é a arma que eu e você temos para a obra de evangelização? A palavra. Que coisa tremenda, né? Então, é muito importante isso. É por isso que nós, presbiterianos, valorizamos tanto a palavra. As pessoas às vezes chegam para a igreja, e eu tenho oportunidade de conversar com muitos, e eles sempre me dizem isso: pastor, o que eu achei interessante na igreja é que vocês falam da Bíblia e explicam a Bíblia. As pessoas sempre me falam isso. E as pessoas se admiram disso e gostam disso. Eu acho bom ouvir isso me alegra. Porque a própria palavra diz que nos últimos tempos as pessoas iriam resistir à palavra. Então é muito bom quando você vê alguém gostando, se alegrando com a palavra. E dizendo que bom.
Eu estou enfatizando isso porque, para mim, é um dos pontos principais do Gênesis. Por que está registrado aqui, haja luz, Deus falando? É para chamar a nossa atenção. E você vai ver que no final da Bíblia, a exortação de que ninguém deveria adulterar essa profecia, ou essa palavra. Então a Bíblia começa exaltando o poder da palavra e termina exaltando o poder da palavra. Então a importância disso para a nossa vida, é por isso que às vezes o pastor, o pregador, quem tem a responsabilidade de ensinar a Bíblia, e tem uma visão ampla da Bíblia, sempre está falando dos nossos ouvidos. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Nós chegamos para uma igreja, seja essa, seja outra, qual for, muitas vezes nós chegamos com a nossa vida complicada. Às vezes a gente vem para a igreja porque nós temos necessidades e nós acreditamos que aqui elas serão supridas. Nós confiamos em Deus e procuramos a igreja. Às vezes a vida familiar não está bem, às vezes um problema pessoal, às vezes a pessoa está com um problema de depressão, às vezes ela está com... as coisas na vida dela não dão certo. Eu já ouvi tanto depoimento, você também. Pessoa dizendo, olha, quando eu cheguei para a igreja, minha vida era assim, assado. Com o passar do tempo, você vai percebendo mudanças nas pessoas. E eu lembro que um diácono compartilhou comigo, ele sempre me cumprimentava na porta da igreja, lá no Espírito Santo, e de vez em quando ele falava isso, pastor, eu louvo muito a Deus por essa igreja. Eu falei, por quê? Ele falou, porque quando eu cheguei aqui, minha vida estava toda complicada. Eu já tinha saído de um casamento, estava entrando no outro, já estava para terminar o outro. E aí o senhor me levou para o encontro de casal, à força, não queria ir. E aí eu aceitei Jesus, minha vida começou a entrar no eixo, depois veio minha mulher, depois minhas filhas, hoje está todo mundo aí, pastor, tudo certo. Então, quando ele me contava isso, eu começava a lembrar de quando ele chegou e como ele era hoje. Quem mudou a vida dele? A palavra, meus irmãos. Só de sentar no banco não muda nada. O que muda é eu expor meu coração a essa palavra e deixar essa espada vir aparando as arestas. Então, às vezes você vem para a igreja, ou você abre a Bíblia, cheio de razão, né? E termina de joelho, chorando e arrependido. Porque a Bíblia mostrou para você que não era nada do que você estava pensando. Você está enganado. E às vezes a gente fecha a Bíblia e pensa assim, alguém contou minha vida para essa pessoa que escreveu a Bíblia, que ele falou tudo. Não é verdade, gente? Já aconteceu isso com você? Você fica até assustado. Tanto que aquela palavra falou com você, mexeu com você, e aí você já vai embora diferente, pensando nisso. E agora? E aí, dia após dia, essa palavra vai fazendo. Amém, gente? Maravilhoso. Se você não quiser ser um bom crente, vou te dar a receita. Não leia a palavra, viu? Porque se você ler a palavra, uma hora ela te pega. Uma vez uma pessoa contou para mim, pastor, o fulano de tal é uma pessoa dura, é uma pessoa insensível, já convidei ele tantas vezes para vir na igreja, ele não vem, mas agora disse que resolveu ler a Bíblia. Eu falei, então, meu filho, é só uma questão de tempo. Pode ficar tranquilo, só orar. Porque a Bíblia vai fazer a obra. Se está lendo a Bíblia, uma hora, Papai do Céu vai pegar ele. Pode ficar tranquilo. Então, quando nós
expomos o nosso coração à palavra, tem esperança. Por isso, irmãos, eu gosto muito do ministério dos Gideões. Já ouviu falar dos Gideões? Gideões esparramam a Bíblia para todo lado. Já aconteceu isso comigo, de eu viajar e não levar a Bíblia. É raro, mas já aconteceu. Puxa a gaveta do hotel, tem lá o Novo Testamento. Eu, graças a Deus pelos Gideões. E aí, quando você vai nas conferências, nas convenções de Gideões, eles convidam as pessoas para dar testemunho. Aí você fica boquiaberto. Pessoa contando como a vida dele foi transformada dentro da cadeia, na rua, no escritório, lendo a Bíblia sozinho. Amém, gente? Amém. Bênção de Deus. Essa é a primeira grande lição que nós aprendemos. Amar a palavra, porque ele é o poder de Deus para a nossa salvação. Leia a Bíblia, use a Bíblia, traga a Bíblia, compre a Bíblia, que tem gente que não gosta nem de comprar, né? Eu acho que toda pessoa deveria ter o maior prazer em comprar uma Bíblia. Você pode até dar, viu? Mas se puder comprar é melhor. Você vai dar mais valor para ela. Compre, leia, incentive, faça de tudo para ler a Bíblia. Seja criativo. Você pode ter a Bíblia no CD, coloca no carro, vai ouvindo. Enfim, muitas maneiras. Segunda coisa importante no livro de Gênesis. Logo você encontra no versículo 26, capítulo 1, versículo 26, 31. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Esse é o segundo evento que o Gênesis traz, que nós precisamos parar e pensar. Somos criados de forma diferente. Deus criou todas as coisas e quando foi criar o homem, ele fez diferente. Todas as coisas foram criadas no mesmo nível. Mas quando chegou no homem, a Trindade reunida diz assim, façamos o homem agora. Que coisa maravilhosa. Façamos o homem e nós vamos olhar para nós mesmos. O modelo será nós mesmos. A Trindade falou, Pai, Filho e Espírito Santo. Já tinham parado para pensar nisso? O modelo somos nós mesmos. Como Deus dignifica o homem e a mulher? Quando ele diz, eu vou fazê-los conforme a minha imagem. Gente, o que existia de mais perfeito, completo? Deus. E Deus falou, eu vou fazer conforme eu sou. Então, há muitas, inúmeras características que Deus compartilhou conosco. Eu quero destacar uma delas, que está lá no finalzinho desse tópico 2. Deus não criou os seres humanos como pessoas isoladas. Amém? Aqui, quando Deus, a Trindade reunida, Pai, Filho e Espírito Santo, em perfeita comunhão, nós vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus faz o homem à imagem e semelhança, ele compartilhou com o homem a sua capacidade de se relacionar. Pai, Filho e Espírito Santo tinham um relacionamento perfeito. E quando Deus criou o homem, ele compartilhou com o homem essa capacidade dele de interagir com outro ser humano. E não é só uma capacidade, isso é uma necessidade. Nós, como seres humanos, à imagem e semelhança de Deus, temos necessidade de nos relacionarmos. Não fomos feitos para viver sozinhos. A primeira criação nossa nos ensina isso. A segunda criação nossa também confirma isso. Quando somos criados em Cristo Jesus,
A capacidade de nos relacionarmos com o outro é aperfeiçoada. Por isso que nós, como igreja, somos um corpo. Graças a essa capacidade que nós recebemos ao sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Pois não, cara. É tão forte que eu lembro de Jesus falando, assim como ele é um com o Pai, nós, igreja, Sejamos um. Exatamente. Será que Jesus faria uma oração sem sentido? De jeito nenhum. Se ele orou para que nós tivéssemos essa unidade, é porque é possível ter essa unidade. Ele deseja. Coisa maravilhosa. Há muitas coisas que nós podíamos dizer, o fato de sermos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos seres morais, temos capacidade de decidir entre o certo e o errado. O cachorro não tem. O papagaio não tem. A baleia não tem. Mas o ser humano tem capacidade de escolher o certo e o errado. Essa é outra característica. Somente o homem recebeu o dom da eternidade. Somente o homem é um ser imortal. Por quê? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Que tremendo, hein, gente? Essa é a segunda coisa. Não deveria, uma vez que eu creio nessa palavra, não deveria haver lugar na minha vida para complexos. Não deveria haver lugar na minha vida para que eu me sentisse inferior a ninguém. E também não deveria haver lugar na minha vida para me sentir superior a ninguém. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 12, não pense ninguém de si mesmo além do que convém. Não pense que você é pior e também não pense que você é melhor. Pense que todos nós somos portadores da imagem de Deus e somos pessoas altamente dignas. Hoje, uma grande luta do ser humano é pela sua própria dignidade. Há uma luta pela dignidade. E como é terrível, você já deve ter tido essa experiência de estar com alguém que se sente inferior. Uma hora ou outra a gente acaba passando por isso, né? Não é verdade? E o ser humano faz das tripas coração para se incluir, para ser aceito. Porque às vezes ele se sente inferior. E quando isso acontece e encontra lugar no nosso coração, como é difícil. Como é difícil. A gente acaba enfatizando, super enfatizando, as questões de aparência, de estética, para se incluir. Será que eu não sou incluído porque eu sou baixo demais? Será que eu não sou incluído porque eu sou alto demais? Será que eu não sou incluído porque eu sou gordo? Será que eu não sou incluído porque eu sou magro? Entenderam? A origem desses nossos complexos e problemas de relacionamento. Vocês já viram o tanto que a gente se magoa? O tanto que a gente se magoa e fica ferido quando nós achamos que alguém não deu a nós a atenção que nós merecíamos. Já parou para ver? O tanto de gente ferida, o tanto de gente que já deixou a igreja porque alguém passou por ele e não cumprimentou. Já viram essa história? Não, né, gente? Eu ouvi isso lá no outro lugar, aqui não acontece isso. Por que você não foi à igreja, fulano? Não, estou sumido lá, eu fui lá, ninguém falou nada comigo. Eu fui lá, não me cumprimentaram. É lógico que a gente se sente muito bem, mas às vezes a gente supervaloriza demais isso. E a gente logo olha para o outro assim e fala, fulano é muito metido, né? Por que não? Passou por mim e não me cumprimentou. Será mesmo
Já aconteceu com você de ter uma surpresa, de julgar uma pessoa pela aparência e depois que você conhece, você fala assim, não é nada do que eu pensei. Uma vez eu dei carona para uma pessoa, aí ela entrou no carro e falou assim, ô pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei assim, uma mulher entrou no meu carro agora já me pediu perdão. Eu falei, o que foi, minha filha? Ela falou assim, não, é porque quando falaram que o senhor estava aqui no congresso, que o senhor ia falar, eu olhei assim e falei assim, eu acho que não vou gostar não. Eu acho que não vou dar certo. E aí depois que eu ouvi o senhor, eu falei, nossa, que vergonha. Eu falei para ela, você não precisava nem ter me contado disso, que eu nunca ia saber. Mas ela ficou tão constrangida. Eu falei, não, minha filha, eu entendo. Todo mundo faz isso às vezes. A gente julga as pessoas. E aí a gente quebra a cara, né? Aí você fica perguntando, pastor, qual que é a origem dessas coisas? Está aqui, meus irmãos. Depois que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você vai ver que aconteceu uma coisa terrível. Gênesis capítulo 3. A queda do homem. O homem que tinha a imagem e semelhança de Deus, agora, com o pecado, ele começou a sentir-se inferior. Qual é a razão disso, gente? É o pecado. Pode pouco me atrapalhar. Qual é a razão disso? O pecado. Eu costumo falar nos encontros de casais, encontros de família, né? Que estava tudo Elza lá no Jardim do Éden, tudo 100%. A mulher se achava Miss Mundo. Também só tinha ela, né? E o homem, o Miss Mundo. Sem problema nenhum. A Bíblia diz que os dois andavam nus e não se envergonhavam. Não tinham o que esconder. Quando o pecado entrou no mundo, Elsa, a mulher foi passear. Quando ela chegou na lagoa, aquela lagoa bonita, maravilhosa, que ela viu a aparência dela refletida, ela já ficou aborrecida. E ela já voltou da lagoa com Adão reclamando. E Adão sem entender o que era. Até que depois de muito custo ela contou para Adão que ela tinha visto a primeira estria. E Adão falou, Eva, mas eu não vi nada. Aí Eva falou assim, mentiroso. Você viu sim, você está reparando há muito tempo. Eu sei que você percebeu que eu engordei algumas gramas. Não foi nem quilo, não, gramas. E por sua vez o homem também respondeu. Com os seus complexos. E aí você pergunta, onde veio isso, pastor? Irmãos, raiz do pecado na nossa vida. Aí nós encontramos isso para entender um pouco as nossas atitudes, que às vezes nós ficamos surpresos até com aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Gênesis capítulo 3, versículo de 1 a 9, nós vimos a queda do homem. Como que, vamos ver se os irmãos prestaram atenção aqui, vamos fazer uma prova rápida. Como que o Satanás tentou Eva? Qual foi o instrumento que Satanás usou? Pois é, ele usou a serpente. O que a serpente usou? O que a serpente usou para tentar Eva? A palavra. Deus criou o universo pela palavra. E quando Deus criou o universo pela palavra, Ele deu poder à palavra.
E Satanás pegou o poder da palavra e usou errado. Amém? Os irmãos entenderam isso aí? A palavra tem poder ou não? Não é só a palavra de Deus que tem poder, não. Até a palavra que não é a palavra de Deus, é a nossa palavra, tem poder. Os irmãos entenderam aí a importância da palavra? Só Satanás usou é diferente. Usou para tirar Eva do foco. O foco de Eva, a vida de Eva estava dirigida para a glória de Deus. E aí Satanás, com a palavra, ele tirou Eva da glória de Deus, para a glória dela mesma. Eva, tem uma proposta para você. Se você desobedecer a Deus, você vai ser igual a ele. E foi isso que pegou. Então aí começa a história da queda do homem, que a gente chama, a história do primeiro pecado que entrou no mundo. Esse é um estudo muito complexo, cheio de mistérios, mas aqui nós encontramos muitas respostas para muitos problemas e muitas questões nossas. Então, a quarta coisa importante que nós vimos em Gênesis, primeiro, o poder da palavra. Segundo, o homem criado em imagem e semelhança de Deus. Terceiro, o casamento, que nós passamos rapidinho. Quarto, a entrada do pecado no mundo, a queda. E quinto, qual a quinta coisa mais importante que nós vimos em Gênesis? Quinto ponto. Depois da queda veio o quê? Podem falar. A promessa de redenção. O homem e a mulher desobedeceram a Deus, por causa disso escolheram o fruto do pecado, foram expulsos da presença de Deus, começaram a ter problemas entre si, os irmãos começaram a ter problemas entre eles, o primeiro problema na família foi lá, por causa da desobediência. E então Deus vem ao encontro do homem e diz: Adão, onde você está? Adão então responde: Senhor, eu tive medo e me escondi. Eu tive medo desse encontro com o Senhor. E aqui você encontra também a raiz dos nossos medos. O primeiro medo que nós temos é o medo de Deus. Depois nós temos medo das outras coisas. Normalmente nós não entendemos isso, temos um pouco de dificuldade para entender isso e não assumimos isso. Mas o primeiro grande medo que nós temos é medo de Deus. Por isso, irmãos queridos, que quando nós estamos em desobediência a Deus, a primeira coisa que nós deixamos de fazer são duas coisas. Primeiro, deixamos de ler a Bíblia e segundo, deixamos de orar. Quando você diminui a leitura bíblica e a oração, e a leitura bíblica e a oração, você pode saber que está começando o esfriamento espiritual. Porque o que mais nos aproxima de Deus é o estudo da palavra feito com amor, com fé e a oração. Isso é o que mais nos traz para perto de Deus. Então Adão, quando pecou, ele fugiu da presença de Deus. E quando Deus vai ao encontro dele, ele diz: Senhor, eu tive medo do Senhor e me escondi. E Deus falou: Adão, o que é isso que você fez? E ele disse: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Jogou a culpa para a mulher. E Deus foi ao encontro de Eva. Eva, o que você fez? E Eva: o Senhor foi o diabo. Aquele animal que o Senhor criou, veio e me enganou. Então eles começaram a transferir um para o outro a culpa. E aí, meus irmãos, a bagunça estava feita. Já não tinha mais entendimento, já não tinha mais ordem. O homem já acusava a mulher acusava o homem. Foi a primeira vez, tia Lídia, que o homem tomou um rolo de macarrão na cabeça. Pum! Porque quando ele pôs a culpa na mulher, a senhora acha que a mulher ficou quieta? Não ficou, não. À noite eles conversaram. Adão
Que vergonha, você é covarde. A conversa à noite não foi boa. Então Deus olhou e viu o caos que o homem tinha mergulhado, desobediência. Então Deus fez o quê? Pronunciou a promessa de salvação. Gênesis 3:15. Vale a pena a gente ler. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. O descendente da mulher vai ferir a cabeça da serpente, e a serpente vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Ora, ferir a cabeça é morte. Então aqui Deus está dizendo, olha, a salvação, ou vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o enganador desde o início, que é o vosso adversário. Vai nascer de uma mulher. É lógico que os nossos antepassados não entenderam essa promessa toda, de imediato. Hoje nós temos aí a própria Bíblia e a história da igreja que nos ajuda. Mas eles não entenderam tudo, foram entendendo gradativamente essa promessa aqui. Então, meus irmãos, a primeira promessa de Deus de salvação nós encontramos em Gênesis. Jesus foi anunciado em Gênesis. Coisa maravilhosa. Aqui a gente percebe o amor e a misericórdia de Deus, né? A mulher que foi aí instrumentalizada aí, usada pelo diabo para esse propósito, agora ela sofreria dores, mas ao mesmo tempo ela recebe o consolo dizendo, você vai dar à luz ao Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Você vai dar à luz ao Salvador. É o Deus que disciplina, mas é o Deus que disciplina com misericórdia e com graça. Amém? Ponto 6. Você vai encontrar no ponto 6, no ponto 7, eu vou passar rápido, a história de Noé e do dilúvio e a história da Torre de Babel. Todos dois eventos estão falando para nós, ensinando a mesma coisa. Por que que veio o dilúvio? Porque a maldade do homem havia crescido demais. Deus se arrependeu, ficou triste de haver criado o homem. Deus então dissipou a raça humana e apenas salvou Noé. Mais uma vez manifestando a graça dele. Eu vou matar todos, mas vou deixar a raça humana. Eu não vou acabar com a raça humana. Vou preservar a raça humana através de Noé, porque ele foi o único justo e íntegro que eu encontrei na terra. O único que no meio de uma descendência incrédula confiou em mim. Eu vou preservar ele e através dele toda a raça humana. Então, ao mesmo tempo, você vê a mão de Deus disciplinando, a mão de Deus salvando. Em Babel, você vê a mesma coisa. Os homens cresceram tanto, se desenvolveram tanto, que eles achavam que eles podiam construir alguma coisa que os levasse à presença de Deus. Interessante isso, irmãos. Duas coisas aqui que você já percebe. Primeiro, o homem sabe que ele precisa de Deus. Apesar da incredulidade dele. Porque a torre era para quê? Alcançar a Deus. Então ele sabe que ele precisa de Deus. Agora, a segunda coisa, ele vai até Deus do modo errado. E esse não é o retrato da humanidade? O ser humano, no fundo, ele sabe que precisa de Deus. Mas ele vai pelos meios errados.
Ele busca a Deus dos meios errados. Então o homem era tão orgulhoso que dizia, nós precisamos de Deus, mas ele não precisa vir até nós não, que nós sabemos como chegar até ele. Nós vamos chegar a ele do meio que nós entendemos que seja certo. E Nimrod era um homem muito poderoso, era um homem que tinha capacidade de liderança extraordinária, reuniu a turma e falou assim, eu sei de uma maneira de nós chegarmos a Deus. E através dessa proposta, ele reuniu a turma e fez uma das cidades mais poderosas, a construção mais poderosa. Até que Deus manifestou a sua disciplina, o seu juízo, e manifestou a sua graça. Quando ele desceu e confundiu as línguas, e ninguém se entendia mais. E não conseguiram o seu intento. Pois não, Wesley? Faltou a fé verdadeira. A fé verdadeira. Muito bem. O oitavo evento importantíssimo e fundamental nessa história linda. Depois do dilúvio e de Babel, depois dessa demonstração de arrogância do homem, de soberba, Deus vem ao encontro do homem no capítulo 12 e faz uma aliança com a raça humana através de Abraão. Então Deus soberanamente, graciosamente escolhe Abraão em um contexto de decadência moral, social e espiritual. Deus, em sua graça, toma uma decisão. Ele vai formar um povo para, através desse povo, abençoar o mundo. E aqui você percebe duas etapas em Gênesis. Do 1 ao 12, Deus se relaciona com a raça humana. Do 12 em diante, Deus se relaciona com o homem através do povo que ele está formando em Abraão. Abraão é para nós um modelo de fé, porque no meio de uma sociedade em decadência, Abraão escolheu obedecer a Deus, escolheu viver pela fé. E Abraão torna-se modelo de fé. Por isso, para nós, Abraão é chamado pai da fé. O pai de todos aqueles que resolveram viver confiando em Deus. Esse é o oitavo evento mais importante que nós temos em Gênesis. O chamado de Abraão para ser uma bênção para o mundo. O chamado de Abraão é o mesmo chamado que eu e você, que nós temos. Nós fomos chamados em Abraão para ser uma bênção para o mundo. Amém? Nono evento. Abrange o capítulo 25 até o 50. E aí nós encontramos a história pós-Abraão. Abraão morreu, viveu durante muito tempo, cumpriu o seu papel. Deus, através de Abraão e Sara, gerou filhos. Esses filhos cumpriram aqui o seu propósito até chegar em José. E a Bíblia, Gênesis, 1/3 do livro de Gênesis é usado para contar a história extraordinária de José. Com José, filho de Abraão, descendente de Abraão, nós aprendemos como a promessa de Deus, ou a providência divina, é realizada através da fidelidade de um homem. Abraão é apresentado na Bíblia como exemplo de fé. A história de Isaac, seu filho, revela o caráter provedor de Deus. Jacó, neto de Abraão, demonstra como Deus faz suas escolhas baseadas na sua própria misericórdia e não no mérito humano. Na história de José, somos conduzidos a um elemento fundamental através do qual Deus levou adiante as promessas da aliança. Deus encontrou em José fidelidade. José é um dos maiores exemplos de fidelidade no Antigo Testamento. Além, é claro, da tão visível fidelidade de Deus.
Vocês perceberam isso? Ao mesmo tempo que Deus exalta a fidelidade de José, muito mais ele exalta a sua própria fidelidade. Porque ele deu um sonho a José. José passou por tantas adversidades, mas em todas elas Deus permaneceu fiel, preservando, salvando, cuidando de José, até que José passasse aquele período de provas e fosse elevado a uma categoria no Egito de liderança. E aí a gente percebe claramente qual era o propósito de Deus na vida de José. José é tão importante na história bíblica que ele prefigura no Velho Testamento a pessoa de Jesus. José é tipo de Jesus. Por quê? Porque José foi escolhido por Deus para salvar a sua família e o seu povo. Mas os seus não o receberam, como não receberam Jesus, segundo João. Pelo contrário, venderam ele por algumas moedas, assim como também Jesus foi vendido por algumas moedas. José demonstra, apesar disso, uma capacidade enorme de perdão, assim como Jesus também, né? Essa foi uma das últimas palavras de Jesus na cruz. Assim também José teve enorme capacidade de perdoar os seus irmãos. Tinha tudo para punir os seus irmãos, mas ele teve um caráter perdoador como Jesus. Por causa de José, o seu povo foi salvo da fome e da miséria. E a partir de José, Deus abençoou grandemente aquele povo. Assim como nós também em Jesus. Nós somos abençoados grandemente e em Jesus Deus formou um povo. Esse povo é a sua igreja, que somos nós. Ponto 3 e último. Já falei aqui repetindo, né? Na verdade a gente já falou um pouco. José é importante nessa história porque ele é um instrumento de Deus na preservação e na prosperidade do povo de Israel. Essa prosperidade que veio ao povo através de José levou os hebreus à condição de nação. E eles, 400 anos mais tarde, eles se encontram no Egito, debaixo da escravidão, debaixo do domínio de um faraó que não conheceu a José. José morreu, a sua descendência multiplicou-se, veio outro faraó no Egito, que manteve o povo, mas um faraó que não conhecia a história de José e por isso castigou o povo. E chegou um momento que o faraó do Egito olhou para aquele povo e disse assim: nós temos que fazer alguma coisa, que esse povo cresceu demais, está mais forte do que nós. E eu paro por aqui, porque aí já é a história do êxodo, que a gente começa em novembro. Amém? Que Deus nos abençoe com essas 9 lições. Perguntas? Ou alguma colocação que os irmãos queriam fazer dentro do Gênesis? Vocês viram quanta coisa nós fizemos aqui, ó, corri para dar uma visão geral. Vocês com essa folha, você pode fazer uma recordação de tudo que nós vimos. Quem quiser ter o trabalho de ir com folha por folha, aqui tem um pouquinho de cada coisa. Alguma pergunta, gente? O que vocês acharam mais interessante no livro de Gênesis? O que você diria assim, pastor, de tudo isso aqui eu peguei para a minha vida, ó. Isso aqui Deus falou comigo e eu guardei. Escolha uma coisa aí e me fala. Cuidar de Deus. Cuidar de Deus. Cuidar de Deus com o seu povo. Soberania de Deus. O Cássio está falando, nada está fora dos propósitos de Deus. Irmãos, que lição importante, hein? Para nós, né?
que às vezes a gente sofre, toma umas pancadas na vida, né? As coisas não dão certo para a gente. Não é verdade? Quebra a cara ali, levanta, tropeça, daqui a pouco a gente fica assim, mas que coisa! Por que isso está acontecendo comigo? Deus está no controle, filho. Confia nisso. Ah, que coisa bonita. Dona Luzia diz que arrepia quando pensa na formação do homem e da mulher. Que coisa linda. Verdade. É verdade. Dona Luzia está dizendo que fica imaginando que Deus poderoso. Certo. Foi Deus, né? Olha, a Dona Luzia está dizendo uma coisa aqui muito interessante. Eu não estou levando o microfone para vocês, porque vocês às vezes assustam com o microfone, mas olha que bonito que ela falou aqui. Fala aí, Dona Luzia. Sobre... Isso que a senhora falou agora, que a senhora apagou? Eu apaguei uma ocasião então eu fico perguntando, principalmente a Eliana. Eu perguntei a Eliana, o que foi que aconteceu comigo? Ah, mãe, não esquece? Eu acho que eu apaguei. E um dia, eu estava no banho, eu estava saindo do banheiro, e coisa impossível. Eu vou falar porque foi uma coisa que eu levei tanto susto. O Carlos Augusto é que estava me dando banho. Falei, você que me deu banho? Eu só vi um pedacinho desse tamanhozinho. Eu fiquei apagada há muito tempo, pastor. Deus me apagou muito tempo para que eu pudesse depois imaginar o que a minha família fez comigo, que foi família, né? Tá certo. Foi família. Então, eu fico imaginando, Deus é bom demais. Gente, eu fico impressionada de ter gente que não acredita em Deus. Interessante o que a senhora falou. Falar que Deus acendeu é fácil da gente aceitar que foi Deus. Agora, falar que o apagão foi de Deus é que é difícil, né? Isso é fé. Fala, minha vida está a 100%, é Deus. E quando dá tudo errado? É Deus também, ué. Apagão é de Deus, meu irmão. Né? Apagão é de Deus, a nossa vida tem esses apagões mesmo, Deus está no controle. Imagina José lá no fundo daquela cisterna lá, hein? Que apagão, hein? Os irmãos fizeram isso com ele. Quer um apagão pior do que esse? Depois é vendido como escravo, o dodói, o xodózinho do papai, que tinha roupa melhor, como escravo. Imagina que coisa, pode me dar. Você queria falar, Wesley? Pastor, nessa lição a gente tira muitos exemplos, porque sabe que Deus é o Criador de tudo, do céu, da terra, do homem. Ainda tem louco que acredita ainda na questão da lei de Darwin. É um absurdo, né? Então, é porque não leu o livro de Gênesis. Porque a gente, como cristão, graças a Deus, a gente tem essa conotação assim, clara na vida da gente. E você vai para as escolas e eles pregam isso lá. A lei de Darwin fala que a evolução do homem veio do macaco. Pô, isso é um absurdo. Né? Infelizmente, ainda pregam isso. Né? A Bíblia lá em Romanos diz que o homem é indesculpável. Quando ele diz que ele não conhece a Deus. Ele é indesculpável, não tem desculpa. Porque a Bíblia diz que Deus se revela através da sua própria natureza. Então, se o homem for sensível, ele vai olhar a natureza e vai falar assim, não é possível, tem um Deus por trás disso. Tem uma força sobrenatural. Por isso a Bíblia diz que ele é indesculpável. Então, é verdade. Quando a gente sai aí, dirigindo aí pelas estradas e olha cada paisagem, que você fala assim, não é possível. Aconteceu uma coisa engraçada comigo esses dias. Eu estava aqui na minha sala pastoral, trabalhando. Quando eu olhei para trás, tinha uma rolinha.
fazendo um ninho dela, eu percebi que ela tinha feito ninho em cima de um arranjo que a gente tem. E eu fiquei olhando, gente, a perfeição daquilo. Depois a gente percebeu que tinha 2 ovinhos, e agora já tem 2 filhotes. Eu fiquei olhando a construção daquele ninho. A porta de vidro ficou fechada, porque se eu abro ela assusta. E eu fiquei um tempo ali olhando, falei, Deus, isso é um presente que o Senhor está me dando. O Senhor está me falando alguma coisa. Atrás assim das minhas costas, aquela construção diária, galho por galho. Gente, aquilo ali não cai. Ele não se desfaz, ele cai, quando ele cai junto. Os galhos são tão entrelaçados que quando ele cai junto. O vento não toca, ele não desfaz o ninho. Eu fiquei pensando numa criaturinha daquela, e alguém não acredita em Deus. Já viu o nascimento de um bebê, a gestação e o nascimento de um bebê? Como não acreditar em Deus? Um Deus que age, um Deus que está vivo, ativo. Então, realmente, essa é uma grande lição em Gênesis. Deus criou e não foi embora, não, ele está aí. O mal cresce, mas ele cresce com a permissão de Deus. E ele vai até o ponto que Deus quer com um propósito. Mais alguém queria compartilhar? O que você aprendeu em Gênesis? Oi, Cássio. Só aproveitando que o Wesley comentou, é interessante a gente saber, que para mim também foi uma surpresa recente, que até mesmo na sociedade científica já é bem mais aceito, né, a teoria do criacionismo do que do evolucionismo, coisa que não é ensinado para nós, principalmente no Brasil. Né? Igual o pastor falou inicialmente, eles não dão nem a oportunidade de conhecer a outra teoria, que é o criacionismo. Né? E sem dúvida nenhuma, nessa sociedade cientistas, eles não admitem que é Deus, mas eles admitem que há um Criador por trás de todas as coisas. E isso com diversas, inúmeras evidências científicas. É muito interessante, inclusive, aquele material, né, pastor? Parece até que o Alisson, certa oportunidade aí, se der, vai trazer esse cientista, né, cristão. É o Adalto. O Adalto, né? Mas seria muito bom, muito esclarecedor, e para a gente também entender, né, que muitas vezes a gente acha que a gente não tem argumentos científicos, mas tem muitos. Inclusive, ele cita diversos nomes da história, né, como, salvo engano, acho que Einstein, dentre outros lá, que eram considerados como criacionistas, ou seja, creiam indiretamente em Deus. É interessante destacar isso, né? A gente pensa que é burro acreditar na Bíblia. A gente pensa que é burro. Isso é coisa de gente alienada, que não foi na escola. E os cientistas hoje estão cada vez mais provando que é muito inteligente acreditar na Bíblia. Mais alguém? Oi, Vera. Pode falar. Do poder de Deus. Poder de Deus. Maravilhoso. E eu tenho experiência disso porque, como ele diz lá em Jeremias, por acaso eu não sou não só o Deus de perto, como também de longe? E ele agiu por mim, lá em Feira de Santana, e usou advogados, juízes, tabelião, que até hoje eu nem sei quem são, para me defender de um processo. E eu sem recursos para fazer essa defesa. E quando me coloquei aos pés dele, entreguei totalmente a minha vida nas mãos dele, ele falou comigo através da sua palavra, dentro de um ônibus. Ele usou um servo de Deus que entrou no ônibus com a Bíblia e leu. Disse assim: o Senhor me trouxe aqui para te dar um recado. Quer dizer, ele estava falando com o coletivo, né? Certo, o pessoal. E ele se pôs em pé, pertinho de mim.
E ele disse, eu vou ler o recado de Deus para você, sem saber que estava falando Para você, para quem? mim, né? Então ele leu Jeremias capítulo 1, versículo 19. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, diz o Senhor, porque eu sou contigo para te livrar. Oh, que E coisa eu tomei maravilhosa. posse daquilo. E eu falei para aquele homem, esse recado foi para mim. Amém. E a partir daquele dia que eu tinha tomado posse, eu me acalmei. E quando o gerente do banco disse para mim, olha, dona Vera, pode ser que a senhora ganhe, mas vai levar de 6 meses a 1 ano. E Deus fez para mim em 1 mês e 15 dias. Que coisa E maravilhosa. até hoje, eu não conheço o advogado que me defendeu, o juiz. O juiz fez questão de levar o processo para a casa dele para analisar. Deus agiu lá. Amém. Para a honra e glória dele que eu estou dando esse testemunho. Amém, meu irmão. Poder maravilhoso. Amém? Deus que não está longe nas grandes causas, está na minha causa, na sua. Obrigado, gente. Vamos